Vamos à palavra do Senhor. Quero compartilhar com você uma sequência de mensagens que nós iremos começar a partir de hoje, falando sobre a arca do Senhor. E hoje é a primeira mensagem que o tema é a geração que traz a arca. Fala assim, eu faço parte da geração que traz a arca. Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 25, do verso 10 ao verso 21. Nós vamos ler esses versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Também farão uma arca de madeira de acácia. De dois côvados e meio será o seu comprimento. De um côvado e meio a largura e de um côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás. Por dentro e por fora cobrirás e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela com argola de ouro. E as porás nos quatro cantos da arca. Duas argolas do lado e duas do outro lado dela. Farás também varais de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas dos lados da arca, para se levar no meio delas a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro. De dois côvados e meio será o seu comprimento. E a largura de um côvado e meio. Farás dois querubins de ouro batido os farás. Nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade e o outro na outra parte. E outro na outra extremidade da outra parte. E de uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades deles. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo elas no propiciatório. Estarão eles de face voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Pai querido, nessa noite nós estamos diante da tua mesa, Deus. Oh, Espírito Santo, nessa noite, culto tão abençoado. Deus, abra nossos olhos espirituais, nós queremos ver o Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Ó Deus, a tua palavra é poderosa, é penetrante. Ó Deus, divide aqui da alma, Deus, Espírito e justiça medulas. A tua palavra, Deus, pode trazer vida em nosso espírito. Possamos sair desse ponto completamente alimentados, motivados pela tua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Aleluia. Já falei, eu contei no último culto o segredo de Zé, lembra? Para não dormir. Você pode pegar um cafezinho lá atrás e passar igual a Ana, tá vendo? Vou fazer um comentário, irmãos. Vou fazer um comentário antes dessa palavra. Quem gosta do frio aqui? Sabe que eu gosto do frio? No frio todo mundo se veste bem. Olha para esse irmão que está bonito hoje. Não está bem arrumado hoje. Pelo amor de Deus. Até eu pensei hoje, vou colocar uma gravata, vou colocar uma camisa social, custei a caçar lá, consegui achar uma camisa social. Até hoje eu vou mais arrumado, mas bonita. Tá indo para o culto na Europa? É pro Senhor, aleluia. Tem que dar o melhor. A Ana também, casada de ouro. Rapaz, vai providenciar para mim, uma marrom, aleluia. Glória a Deus. Senhor, vem bonito, o Senhor dá o melhor, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui diante da palavra. O povo então está diante da arca. Deus manda Moisés fazer uma arca. Agora, depois de mais de 400 anos no Egito, acho que eu não estou me ouvindo, não. É porque toda vez que eu limpo o ouvido, eu não fico me ouvindo direito, não. Aleluia. Não, mexeu no cabo, mexeu, voltou a funcionar. Agora eu estou ouvindo. Aleluia. Meu Deus, olha, irmão. Aleluia. Está surdo mesmo, irmão. Aleluia, glória a Deus. Tem coisa pior que você ouvir, né, irmão? Aleluia. Então nós vamos lá. Então o povo foi liberto do cativeiro, das mãos de Faraó. Agora o povo chega, atravessa o mar. Então Deus ele manda ordena a Moisés construir um tabernáculo. Então Deus ele vai dar as medidas corretas de como esse tabernáculo deveria ser feito. Mas antes Deus envia os 10 mandamentos, para Moisés. Então o tabernáculo mais ou menos era uma grande tenda,
vestida de tecidos, né? E ela tinha algumas partes. Êxodo 25, versículo 9, disse o Senhor a Moisés: segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus falou, irmãos, para Moisés fazer daquilo que ele falou. Então, na obra de Deus, até hoje, nós fazemos a obra daquilo que o Senhor falou. Nós não precisamos inventar moda, nós não precisamos inventar nada novo hoje, porque tudo já foi falado, tudo já foi mostrado. Então nós estamos aqui apenas para testificar e anunciar que existe o Cristo que vai voltar, e Ele vai voltar, aleluia, glória a Deus. Agora, tem a foto do tabernáculo aí, Micael? O tabernáculo, irmãos, ele tinha 3 partes. A primeira parte do tabernáculo, eu sei que você sabe de cor, que era o átrio. O átrio, então, era a parte exterior do tabernáculo, onde ficava a bacia de bronze e o altar do holocausto, onde ali fazia a limpeza e depois a oferta, a oferenda iria ser sacrificada. Mas existia outra parte mais interior do tabernáculo, né? O átrio é o pátio aqui, essa parte exterior, onde todos tinham contato. Mas no tabernáculo em si, lá dentro, existia o lugar santo, onde o sacerdote ia, onde tinha a mesa dos pães da preposição, no meio tinha o candelabro e do outro lado tinha o altar de incenso. O incenso fala da oração dos santos. Mas no tabernáculo existia algo ainda que era mais pessoal, onde somente o sumo sacerdote iria uma vez por ano, que era o dia da expiação. E lá existia o móvel que era chamado a Arca da Aliança, ou a Arca do Senhor. E lá nesse móvel, era um móvel completamente feito de madeira, mas banhado de ouro. Por quê? Porque o ouro simboliza a natureza e a glória de Deus. E a arca então estava apontando para quê? Para a presença do Senhor. E agora existia na arca a tampa, que é chamada de propiciatório. Interessante que os querubins era uma só peça junto com a tampa da arca, para dizer também que nós somos um só espírito com o Senhor, aleluia, glória a Deus. E nós vemos que esses querubins estavam ajoelhados de frente à arca, né? Trazendo o que? Intimidade e também o que? Segurança, né? E todos nós hoje temos essa intimidade com o Senhor, diga aleluia. E agora dentro da arca existia algo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 4, diz que tinha o maná, a vara de Arão que floresceu e também as tábuas dos 10 mandamentos. Então agora aquela arca para aquele povo era algo muito especial. Então estar diante da presença de Deus, diante da arca, era algo que somente uma pessoa podia fazer. Então era algo que era valorizado. Mas agora nós vamos ver aqui em Números capítulo 10, versículo 35 e 36, algumas coisas poderosas que afirma que a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Olha isso. Números 10, versículo 35 e 36. Quando, pois, a arca partia, dizia Moisés: levanta-te, Senhor, e dissipados serão os teus inimigos. E fugiam diante deles os que te odeiam. Então, quando levantava a arca, vitória era garantida. E quando ele pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então a arca era sinal de quê? De sucesso, de vitória. Então o povo tinha a arca como sinal de presença, de vitória. Então o povo estava tendo vitória por causa do quê? Por causa da presença do Senhor. Mas nós vamos ver um pouco à frente que os filisteus vieram contra o povo de Israel e fizeram o que, irmãos? E levaram a arca da aliança. É onde se diziam Icabode, foi-se a glória. Então a glória de Israel, que estava simbolizada na arca, foi-se embora.
Eu quero compartilhar com você hoje 3 lições proféticas. Na verdade, eu quero falar de 4, mas 3 lições muito importantes que nós devemos aprender sobre esse texto, sobre esse móvel tão importante que é a Arca da Aliança. Primeiro delas, nós vamos ver que a história da Arca no povo de Deus, em primeiro lugar, vai passar sobre a geração de Eli. Então a primeira geração da Arca foi a geração do sacerdote Eli, que foi a geração que perdeu a Arca da Aliança. Fala assim, a geração de Eli. Fala, a geração de Eli é a geração que perdeu a Arca do Senhor. Irmãos, foi a geração que entregou a Arca do Senhor nas mãos dos filisteus. 1 Samuel 4, versículo 15, versículo 22. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli, eu sou o que saí das fileiras, dali fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a Arca da Aliança foi tomada. Puxa vida. Então algo que era de mais especial para o povo, sabe, irmãos, não sei se, quem gosta de chocolate? Sabe aquele último bombom que você guarda lá no mais íntimo do interior? Danilo, de repente, a Lorena acorda no meio da noite, ela vai lá, pega o chocolate e come. Você não fica chateado? Você fica muito chateado. É mais ou menos isso aqui. Então, aquilo que era de mais importante foi tomado. Olha o que aconteceu, irmãos, olha essa história. E ao fazer ele menção da Arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porque já era velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. O camarada morreu com a notícia, porque era algo muito importante. E olha o que aconteceu. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo essas coisas, que a Arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, por conta das dores lhe sobrevieram. Ao espiar, disseram as mulheres que a assistiam, não temais, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a Arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois a Arca de Deus foi tomada. Irmãos, quando você tem algo de muito valoroso na sua casa, algo de muito valor na sua casa, você deixa à mostra? Você deixa em qualquer lugar? Você deixa seu telefone em qualquer lugar? Mas nós estamos falando aqui da presença do Senhor. Então, os filhos daquele sacerdote, Ofni e Finéias, eles, não valorizaram a presença de Deus e perderam aquilo que era algo tão importante para o povo. E aqui fala de uma geração que é uma geração de um sacerdote infiel. Os filhos do sacerdote não valorizavam a presença. Os filhos do sacerdote não eram disciplinados. Irmãos, por isso que eu e você precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. E quando você ensina seus filhos no caminho que se deve andar, você não pode apartar deles a vara da disciplina. Você tem que ser o primeiro a levá-los do caminho. Então, se você vê que algum deles está fugindo do caminho, o que você tem que fazer, irmãos? O cantinho da disciplina. Você tem que levá-lo de novo ao caminho. Não é assim, Marcão? Levar ele de volta à rota. Leva para o quarto, conversa. Tinha necessidade de dar uma varada de goiabeira. Pega a farinha de goiabeira e dá uma perna. Mas agora, Eli viu os filhos tratando de maneira impessoal com as coisas de Deus.
Ele viu os filhos, sabe, tratando com desprezo, sem honra, as coisas de Deus. Irmãos, isso é muito triste. Nós vivemos uma geração que despreza a honra aos pais. Nós vivemos uma geração onde as crianças estão crescendo, elas não valorizam mais, sabe, a honra ao pai, o senhorio do pai e da mãe. Agora nós temos que, sabe, ter essa posição contra essa geração. Nós não somos como Eli, nós temos a posição e nós vamos nos posicionar, mas nossos filhos não vão se perder em nome do Senhor Jesus. Não vão se perder. Mas existe algo mais terrível ainda que esses camaradas faziam. Quem gosta de churrasco? Então ali era uma grelha, irmãos. Então as pessoas traziam ofertas. Então o que as partes mais nobres do boi, do cordeiro, era do Senhor? A picanha, o contrafilé, a alcatra. O filé mignon não tem gordura, né? Então não era do Senhor. O Senhor não gostava de filé mignon, só da gordura. E a gordura pertencia ao Senhor. Mas agora, o que esses camaradas estavam fazendo agora? Eles estavam comendo a parte do Senhor. Irmãos, esse povo que chegou de tal maneira que eles colocavam o garfo e se as pessoas proibiam, eles comiam a si mesmo à força. Por quê? Porque eles estavam com o coração que as coisas do Senhor se tornou comum. Irmãos, nós não podemos fazer com que as coisas do Senhor, sabe, fiquem comum. Você não pode, sabe, irmãos, você não pode deixar, sabe, você não pode desprezar o culto ao Senhor, você não pode. Esses dois aqui desprezaram o culto ao Senhor. Você não pode desprezar, sabe, você não pode tratar as coisas de Deus com familiaridade, não. Você não pode, você tem que tratar as coisas de Deus com intimidade e não como familiaridade. Então esses camaradas que se tornaram familiares naquele momento da oferta, eles se tornaram familiares ali com ofertar de comer da carne. Só que eles tinham que comer da carne cozida. Mas eles não estavam se contentando com a carne cozida, eles queriam comer da carne assada e da gordura que era do Senhor. Irmãos, nós não podemos desprezar a parte que é do Senhor. Não despreze. Sabe, você não pode comer a gordura do Senhor. Você sabe, quando você traz seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor, você está reconhecendo que Ele é a fonte, Ele é o primeiro lugar na sua vida. Você não está comendo a gordura. Você está dizendo, Senhor, o Senhor é o primeiro lugar na minha vida. Então não despreze o culto. Não despreze a oferta. Não despreze uma reunião. Não despreze, irmãos. Tem muitas pessoas que às vezes dizem, né? Ah, mas vocês pregam a graça e o dízimo está na lei. Irmãos, o dízimo está na graça, sim ou não? Está na graça. Sabe por quê? Na graça tu tem que dar tudo para o Senhor. Na graça, Ele te deu tudo ou não? Então certo é você fazer o quê? Você devolver tudo para Ele. Mas Ele não quer isso, Ele quer que você devolva pelo menos 10ª parte, um coração generoso. Mas muitos por conta disso desprezam a oferta, deixam de abençoar, sabe, o Senhor. E uma vez uma irmã me perguntou, né? Pastor, o dízimo está na lei e nós estamos na graça. Eu não concordo com dizimar. Eu perguntei para ela, falei, mas então, você não concorda porque você quer dar mais do que 10%? Ou você não quer dar nada? Ela falou, eu não quero dar nada. Eu falei, não, irmãos. A Bíblia diz que o avarento não vai herdar o reino dos céus, não. Então o reino de Deus é para quem? Para os generosos. Vira se tem alguém generoso do seu lado e fala assim, o reino de Deus são para os generosos, aleluia. Assim, irmãos, quem gosta de ter comunhão com gente avarenta? Fala assim, fala a verdade. Alguém gosta de ter comunhão com gente avarenta? Irmão, gente avarenta vai para o restaurante e na hora de pagar a conta ele vai para o banheiro. Irmão, gente avarenta, na hora de chegar a vez dela, ela sai correndo. Se você fizer um rodízio, chegou na vez do avarento, ele falta o rodízio para a hora de pagar. Mas agora, quando nós temos um coração generoso para o Senhor, irmãos,
as portas e as comportas dos céus se derramam sobre nossas vidas. Tudo que nós tocamos é bendito, prospera, as coisas fluem na nossa vida, aleluia. Fala para o irmão, fala assim: não coma a gordura do Senhor. Fala, seja generoso, seja um zelador pela igreja, aleluia. Irmãos, isso bastava que esses camaradas faziam? Não. Esses camaradas também, eles estavam adulterando as mulheres que serviam na porta do templo. Misericórdia. Esses camaradas, eles perderam o controle. Por quê? Porque eles abandonaram a presença. Mas por isso que nós vemos quando a pessoa se desvia do caminho do Senhor, ela pega o beco descendo a ladeira abaixo. É ou não é? Ela faz coisas que ela nunca achou que iria fazer, porque é o diabo que entrou em ação. E está acontecendo aqui com esses filhos de Eli. Eles trocaram o serviço do culto, então, para fazer agora um local de prostituição, irmãos. Isso é algo abominável diante do Senhor. 1 Samuel 12, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Ele sabia ou não? Ele sabia. E a todo Israel, e de que deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Irmãos, que geração perversa. Sabe que geração? Essa geração dos filhos de Eli. Mas isso aconteceu por quê? Porque não tinha disciplina. Irmãos, casa que não tem disciplina não é casa que vai ter sucesso, não é. Não é. Não é. É claro que hoje, graças a Deus, eu tenho uma outra mentalidade de disciplina. Mas eu não desprezo a antiga não, irmãos. Estou aqui firme e forte, né? Graças a Deus. Mas foi muita bambuzada, balada, borrachada, chinelada, varetada, mas que? Panelada, vassourada. Todas essas adas eu tomei. E graças a Deus estou aqui feliz da vida, saudável, não morri. Mas tinha disciplina na minha casa. Qual o problema? É os filhos crescerem sem disciplina. E aí nós vivemos num mundo de desonra. Por quê? Porque os pais são pais frouxos, que não trazem disciplina para os filhos. Que ao contrário, ao invés deles influenciar os filhos, eles estão sendo influenciados pelos filhos. E isso é algo abominável diante do Senhor, irmãos. Mas nós que amamos a presença do Senhor, nós temos que ser o primeiro a levar a presença do Senhor para os nossos filhos. Levar eles a entenderem que eles são reis e sacerdotes, eles são profetas do Senhor, e como profetas do Senhor, eles vão viver e vão crescer frutificando, vão crescer generosos. Irmão, não sei se você faz isso, mas eu coloco a mão na cabeça do noivo e começo a declarar: filho, você é amado, você é abençoado, tudo vai dar certo para você, os caminhos estão abertos para você. Se algum mal iria acontecer, eu repreendo agora em nome de Jesus. Então nós somos a geração que abençoa os nossos filhos e que ama a presença do Senhor. Mas agora algo terrível acontece, irmãos. Então o povo vai à guerra. Os filisteus estão chegando com quantos soldados? Com 10.000 soldados. O exército de Israel tinha quantos soldados? 30.000 soldados. Estava 3 vezes mais. Então o que o profeta ali achou? O profeta ali achou: vai ser fácil essa guerra, vai ser tranquilo. Os israelitas vão passar por cima dos filisteus de uma vez só. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Os filisteus mataram 29.999 soldados de Israel. Só deixou um vivo. Volta lá e você vai contar o que aconteceu. Então, quando aquele soldado volta todo ensanguentado, ele chega diante do sacerdote Eli. Então ele é o primeiro a tomar um susto. E acontece, irmãos, ele cai para trás e morre. E de repente, ali, a sua nora que estava grávida, ela entra em dores de parto, ela tem um neném. E qual seria o nome desse neném? Se o povo de Israel tivesse Vitória, seria Vitória. Mas o nome não foi Vitória. Foi o quê? E acabou. Foi-se a glória
de Israel. Irmãos, nós temos que ser aqueles que vão velar pela glória de Deus na nossa casa. Nós temos que ser aqueles que vão velar pela glória de Deus na nossa família. Você tem que ser aquele que vai velar a glória de Deus no seu casamento. Não permita que seu casamento, fique sem a vida de Deus. Não permita, não permita. Não permita viver uma vida sem a presença do Espírito. Não permita. Essa geração é uma geração que não é batizada com o Espírito Santo. Essa geração é uma geração, que não está nem aí para as coisas sagradas. Essa geração é uma geração, que perdeu a glória e por causa disso está relaxada. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia com o TikTok, Instagram. Tem muito comediante, tratando as coisas sagradas como brincadeira. E sabe qual é o problema disso? Que você começa a rir das coisas sagradas. Daqui a pouco o temor de Deus no seu coração começa a se perder. Nem tudo que é de crente é engraçado. Nem tudo. Nem tudo piada que faz com as coisas da Bíblia é engraçado. E você tem que rir. Porque quando você ri, você concorda. Quando compartilha, você concorda mais ainda. Então, zela pela presença de Deus na sua família. Seja um sacerdote, cadê os homens de Deus? Seja um sacerdote da tua casa, homem de Deus. Não leve notícias, não deixa disseminar notícia na sua casa que não vai trazer edificação, não. Pelo contrário, encha a sua casa de notícias que vão trazer glórias ao nome do Senhor. Irmãos, você pode perder amigos, colegas, relacionamentos. Você pode perder qualquer coisa, mas nunca abra mão da presença de Deus. Fala assim: eu nunca vou abrir mão da presença do Senhor na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Então essa aqui é uma geração terrível. Então nós entramos na segunda geração, que é a geração de Samuel. Então a geração de Eli é a geração que fez da arca como amuleto de guerra e perdeu a glória e acabou. E agora nós estamos na segunda geração, que é a geração de Saul. É a geração que governa sem a arca da aliança. Irmãos, Saul começou então o seu reinado sem a arca e passou 40 anos do seu reinado reinando sem a presença de Deus no meio do povo. Você não vai ver nenhuma menção nos 40 anos de reinado de Saul, Saul enviando os servos ou os sacerdotes para buscar a arca da aliança. Você não vai ver isso, por quê? Porque Saul não estava nem aí para a presença de Deus. Saul não estava nem aí para a arca da aliança. Irmãos, o pior do que você governar sem a arca é você viver sem a arca. É você viver sem ter experiência com a arca. Pior do que você perder a arca é você viver sem se preocupar em trazê-la de volta. Ah, pastor, eu perdi. Eu não sinto mais as coisas de Deus como eu sentia antes. O que você tem que fazer, irmãos? Você tem que entrar na porta você tem que entrar no seu quarto, como Jesus ensinou. Feche a porta e vai buscar o Senhor no secreto. Você vai buscar, vai se renovar. Quando nós falamos de buscar a presença, nós não estamos falando da presença que é da habitação, não. Nós estamos falando da Shekinah de Deus, a glória que nos envolve. E a cada dia nós temos que ser cheios dessa Shekinah do Senhor. Agora, que o Senhor nos livre de ter um coração, irmãos, de vir cultuar, mas a chama não arder. De sentar na cadeira para participar de uma célula. Está todo mundo sendo tocado pelo mover de Deus, mas o mover de Deus não toca mais no seu coração. Que o Senhor nos livre disso. Ah, pastor, mas a presença de Deus está em todos os lugares, sim. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas, irmãos, existe uma presença de Deus que é palpável, que você consegue sentir, que você consegue perceber. Irmãos, quando a igreja se reúne, a igreja se reúne também com esse propósito de quê? De buscarmos juntos a manifestação da glória e da presença do Senhor. Por isso, irmãos, sai fora, não compartilhe, não segue, essas pessoas que ficam ensinando,
sabe, para deixar de congregar. Não segue, não ouça, sabe por quê? Hoje nós vivemos uma geração que você é igreja. Irmãos, mas ninguém é igreja sozinho. Igreja é membro conectado com outro membro, com o auxílio do cabeça, que é Cristo. Isso é igreja. Porque um dedo só não é o corpo, mas quando ele está conectado com a mão, quando ele está conectado com o braço, aí sim ele é parte do corpo. Ah, pastor, mas eu oro em casa. Irmãos, uma coisa é você orar em casa sozinho, mas uma coisa é quando a igreja toda está orando. Uma coisa é quando os irmãos estão orando. Uma coisa é quando você está clamando sozinho, mas outra coisa é quando todos estão clamando ao Senhor. Ah, pastor, mas eu louvo a Deus no meu carro. Eu canto louvores quando estou tomando banho. Eu encho minha casa de louvores. Irmãos, mas é diferente quando nós, como igreja, nós levantamos as nossas mãos e declaramos o que, Raíssa? Levanta suas mãos assim. Declare isso, irmãos. Oh, Jesus. Declare isso. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Você pode declarar isso mais uma vez. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Você vai cantar agora bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Oh. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Sim, Jesus, te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus. Irmão, não é diferente? Não é diferente? Quando nós aqui estamos declarando, te exaltamos, ó Senhor Jesus. Quando como igreja nós declaramos, a vida é manifesta. Oh, aleluia. Você sente o fluir do Espírito. Irmãos, nós temos, sabe, fazer qualquer coisa sem a presença de Deus. Nós temos que repreender qualquer influência da geração de Saul na nossa vida, na nossa geração, em nossa casa, e declarar: a nossa casa está debaixo da liderança do Senhor. Aleluia. Aqui nós queremos a presença de Deus. Irmãos, onde não tem a presença de Deus, tem a presença do mundo. Sabe, enche a sua casa da vida de Deus. Traga a arca para tudo na sua casa. Traga a arca na vida dos teus filhos. Aleluia. Irmãos, interessante que quando nós adoramos a Deus, quando nós fluímos na presença de Deus, irmãos, a presença de Deus tem poder de curar qualquer enfermidade. A presença de Deus tem poder para curar qualquer depressão. A presença de Deus tem poder de curar qualquer câncer. Não importa o tamanho ou como esteja enraizado no corpo, a presença de Deus tem poder de curar. Mas para isso nós precisamos estar no meio da congregação, irmão. Nós precisamos estar no meio da congregação.
Fala para o irmão do seu lado, fala assim: vem para o meio, filho. O seu lugar é no meio. A vida flui aonde? No meio dos louvores do seu povo. Então todo crente tem que estar no meio, envolvido. Você não pode ser um crente de janela. Não. Seja um crente que esteja no meio da edificação. Ah, pastor, mas eu não tenho muito tempo. Mas o tempo que você tem, você pode queimar ele para o Senhor. Ah, pastor, eu não tenho muitos dias. Mas o dia que você tem, você pode, sabe, queimar esse dia para o Senhor. Aleluia. Irmão, se você está na célula e a tua célula não está fluindo da presença do Espírito Santo, sabe o que você tem que fazer? Ao invés de reclamar, você tem que se juntar aos irmãos e falar assim: irmãos, vamos adorar junto. Irmãos, vamos louvar o Senhor juntos. Vamos buscar a glória do Senhor juntos. Não é porque não existe nada mais poderoso de que você vê pessoas sendo tocadas por Deus na sala da sua casa. Não existe nada mais poderoso do que você ver pessoas sendo cheias do Espírito, tendo suas vidas transformadas. E tudo isso está acontecendo aonde? Lá na sua casa. Lá onde muitas vezes aconteceram outras coisas, mas agora lá é o lugar onde está sendo edificada a casa do Senhor. Então enche a sua casa da presença de Deus. Enche a sua família da presença de Deus. Encha os seus filhos da presença de Deus. Encha o seu casamento. Encha a sua esposa abençoada da presença de Deus. Encha a sua cela da presença de Deus. Aleluia. Quando os irmãos chegarem na tua cela, fala assim: irmãos, vocês estão preparados? Estão preparados? Vocês vieram com pólvora seca? Porque hoje o fogo de Deus vai te pegar. Aleluia. Nós temos que fazer isso, irmãos. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo que se move pela palavra. Quem é o povo da palavra? Diga aleluia, glória a Deus. Nós temos a terceira geração, que é a geração de Samuel. Essa geração, a geração de Samuel, é a geração que reclama a arca. É a geração que nasce então no meio dessas duas gerações. É a geração que nasce com a influência dessa geração morta, que perdeu a arca. É a geração que nasce então no meio dessa guerra. Cadê a arca? Cadê a arca? Onde está a arca? É a geração que ouve falar da presença, mas não tem desfrutado da presença. E a atitude da geração de Samuel é: nós queremos a presença de Deus de volta. Vamos trazer a presença de volta. Irmãos, nós temos o tabernáculo. Volta lá para aquela imagem do tabernáculo. Acho a primeira da introdução. O tabernáculo estava lá. As ofertas estavam acontecendo continuamente, normalmente. O culto estava acontecendo normalmente, todos os domingos. Mas estava sem presença, irmãos. A presença de Deus foi tirada. Mas agora a geração de Samuel é a geração, sabe, que não se permite cultuar sem a presença de Deus. É a geração que se levantou. É a geração profética do profeta. É a geração que disse: nós queremos a presença de volta. Nós não abrimos mão da presença de volta. Irmãos, Deus levanta os seus profetas nos meios da crise. Deus levantou Elias no meio daquele império ali de Jezabel e de Acabe. Deus levantou Jeremias para profetizar sobre o cativeiro. Deus levantou Isaías para profetizar no meio de uma nação perversa. Deus levantou João Batista para ser o anunciador do caminho de Cristo. E Deus está levantando você para ser boca de Deus nessa geração. Fala assim: eu sou boca de Deus nessa geração. Aleluia. Irmãos, é tempo de você buscar a presença de Deus. Irmãos, em mais densa trevas, é tempo onde o avivamento ele é despertado, onde a vida é manifesta. Irmãos, nós somos os profetas de Deus, e os profetas de Deus são como aquele lírio que nasce no meio da lama, mas está lá bonito, tem beleza.
Essa geração é como relâmpagos que brilham no mais escuro da noite, aleluia. Irmãos, em meio a uma geração pecaminosa, como a geração de Eli, Deus levanta uma geração. Deus está levantando Samuéis, aleluia, glória a Deus, que vão testemunhar e vão sustentar o chamado dele, que vão trazer a presença dele de volta, aleluia, glória a Deus. Irmãos, você vai ver que o profeta Samuel, por várias vezes, falava para Saul: Saul, vamos trazer a presença, Saul, vamos trazer a arca, Saul. Mas por que Saul não tinha esse interesse, irmãos? Porque Saul não valorizava a presença. Nós vivemos numa geração que quer pula, que quer fazer, mas não está preocupada em fluir na presença do Espírito Santo. Irmãos, a arca aqui estava em Kiriat Raim, era muito próximo, Jerim, era o território de Judá, mas Saul não se preocupou. Por que ele se preocupou? Porque ele perdeu, porque saiu. Irmão, sabe que é algo terrível? É quando você perde algo e você não tem disposição de buscar de novo. Quem já perdeu alguma coisa e ficou doido para resgatar aquele negócio de novo? Eu perdi meu telefone no Uber, irmãos. Meu Deus do céu. Eu fiquei com a placa do Uber pelo menos uns 6 meses na minha mente ainda gravada. Uma vez eu passou um Logan azul com a placa igualzinha. Irmão, eu fui de moto atrás. Falei, é esse abençoado. Ele vai devolver meu telefone hoje. Não era. Não era, perdi. Mas eu estava tentando resgatar. Então mesmo que você tenha perdido, irmãos, essa comunhão, é tempo de você resgatar de novo. É tempo de você ir para o Senhor e falar: Senhor, eu quero de volta a arca do Senhor, porque eu quero estar envolvido, eu quero estar, sabe, fluir nessa presença. Mas agora, eu dei essa volta toda, gastei esse tempo todo para te levar no último lugar, para dizer que nós somos a geração de Davi, a geração que traz a arca de volta, a geração que não permite viver sem a presença, é a geração que não permite começar o reinado sem a presença, é a geração que é o menor da casa, aquele que foi escolhido aos 48 do segundo tempo, mas quando ele é escolhido, ele diz: ei, vamos trazer a arca de volta. Davi então se levanta como rei, temente a Deus, e fala: eu não sou Saul. Saul foi eleito pelo povo, mas Davi foi levantado por Deus, aleluia. E você foi levantado por Deus, querido. Deus nos criou de maneira assombrosamente maravilhosa, para que eu e você hoje possamos desfrutar da presença poderosa do Senhor Jesus. Sabe qual é o mover de Deus, irmãos? O mover de Deus é daqueles que são improváveis. Davi era improvável, mas Davi, como era o improvável, ele está dizendo aqui: a glória de Deus, a presença do Espírito é que tem toda primazia na minha vida, aleluia, glória a Deus. Davi tinha um coração para Deus, ele dizia: Senhor, não importa o que eu quero, eis-me aqui. Eu penso que Davi era uma sarça que pegava fogo, irmãos. Eu penso que Davi era um saco de pólvora. Se riscasse o fogo, Davi pegava fogo. Por quê? Porque Davi valorizava a presença. E a geração de Davi tem algumas características. Primeiro, é uma geração intensa. Fala assim: a geração de Davi é uma geração intensa. Irmão, a primeira coisa que Davi diz, ele dá um grito. Se teu filho está dormindo, não tem ninguém dormir não, né? Ele diz: oh, como virá a minha arca do Senhor? Ele diz: como que vai fazer? Mas eu quero essa presença. Irmãos, o povo de Deus tem que ser um povo intenso, aleluia.
Essa é a marca de Deus na nossa vida. Nós somos intensos. Irmãos, tem uns que correm, tem uns que rodopeiam, aleluia. Tem uns que gritam, mas a presença de Deus, ela expressa de alguma forma. Tem uma irmã, quem conhece a irmã André do Louvor Videira Rio? Ela tira os sandálios, ela tira o sapato, irmãos. Ela tem um tique. Ela está fluindo na presença de Deus, ela tira o sapato. Cada um tem um negócio, irmãos. Cadê o varão Edson? O varão Edson está viajando. O varão Edson começa a voar, a fluir, irmãos. Se tu não segurar, ele vai embora, aleluia, glória a Deus. Mas cada um tem uma coisa, mas você não pode deixar de ser intenso. Você tem que ser intenso, irmãos. Ah, pastor, mas eu levanto as minhas mãos. Então levanta as tuas mãos e adore ao Senhor e bendiga o nome do Senhor. Quantos querem bendizer o nome do Senhor? Ainda sentado, pega suas mãos aos céus. Nós vamos cantar aqui digno ao Senhor, aleluia. 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 Digno é o Senhor. Aleluia. Sobre o trono está. Meu Deus, meu Deus. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Declare isso, declare isso. Ele é digno, ele é digno. Só ele é digno. Sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Morreu por mim. Mas ressuscitou. Você pode dar, pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia. Ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Digno é Ele. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Pode sentir a presença do Espírito fluindo, aleluia. Irmãos, a voz do Senhor é poderosa, irmãos. A voz do Senhor estremece, as montanhas se derretem. A voz do Senhor como voz de muitas águas, que ecoa, e essa mesma voz agora em algum lugar do país está ecoando, está entrando em corações, em casas, em famílias. Essa mesma voz que é poderosa, agora em algum lugar desse planeta, está levantando alguém do leito, sabe, do hospital.
Essa mesma voz que é poderosa está entrando agora na cadeia, agora está alcançando corações. Essa mesma voz que é poderosa agora está transformando corações duros, trazendo vida, esperança, expectativa. Irmãos, quando o Senhor fala, as árvores balançam, aleluia. Os pássaros começam a voar, aleluia. Os lírios começam a florescer. Essa é a presença do Senhor. Irmãos, e Davi está ali dizendo o quê? Eu quero essa presença. Irmãos, tão louco que foi isso, que Davi naquela hora ele rasga as roupas. Ele ficou tão empolgado com a presença de Deus, ele rasga a roupa, ele começa a celebrar. E louvar o Senhor por quê? Porque a arca voltou para o meio do povo. Porque a presença tinha retornado para o meio daquele povo, irmãos. E agora, em segundo lugar, a presença de Deus estava no meio do povo. E a geração de Davi é uma geração adoradora. Agora no templo de Moisés, a adoração era programada. Mas agora no templo de tabernáculo de Davi, a adoração é 24 horas por dia. Dia e noite tinha adoração. Somos esses verdadeiros adoradores. Nós adoramos pelo aquilo que Ele é. O que Deus é para você? O que Deus é para você? Amanhã, quando você levantar, para você começar a semana, comece adorando Ele pelo que Ele é. Não pelo que você quer, mas pelo que Ele é. Ele é poderoso. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Ele é o Deus que opera maravilhas. Ele é o Deus do descanso. Mesmo que você esteja na sua agitação de alma, Ele é o Deus do descanso que está movendo em seu favor. Talvez você não está vendo, mas Ele está movendo, Ele está fazendo. Aí tu me quebra. Tem que cantar na aleluia. Terceiro lugar, a geração de Davi é uma geração espontânea. Irmãos, Davi estava dançando, celebrando o Senhor. Ele estava nem aí que as pessoas iriam dizer dele. Davi estava ali fazendo para o Senhor. Irmãos, quando você entende que você é alguém espontâneo, irmãos, você não faz porque o outro não vai gostar que você faz. Você faz para o Senhor, aleluia. Você dá uma glória para o Senhor. Aquele irmão lá de Goiânia, né? Oh, glória! Irmão, no meio da pregação, você escuta um glória dele, aleluia. Você fala, esse irmão quer puxar saco, não. Ele está fazendo para o Senhor. Irmão, seja espontâneo. Se der vontade de pular, pula. Se der vontade de se prostrar, se prostre. Caminhei com a pastora Alessandra, a esposa do pastor Geraldo. Lembra, irmã Alessandra? A pastora Alessandra? Irmão, no meio da vigília, ela deitava assim, ó, de cara no chão assim, irmão. Ficava a vigília toda deitada, irmãos. E eu tinha 19 anos. Um dia eu cheguei na vigília e ela ficou deitada naquele mover. Eu falei, meu Deus, também vou deitar também nesse mover também, aleluia. Eu deitei lá no chão também, irmão. Que mover tremendo. De vez em quando eu estou orando em casa, dá vontade de deitar no chão. Deito no chão também, aleluia. Para relembrar. São pessoas intensas que geraram marcas em nossas vidas. Você quer ser cheio do Espírito? Ande com pessoas que são cheias do Espírito, aleluia. Você quer ser cheio de fé? Ande com pessoas que estão transbordando da fé. Você quer ser cheio das coisas de Deus, das coisas espirituais? Ande com pessoas, quando Ele abre a boca, só sai coisas espirituais. Sabe, mas despreze andar com gente incrédula, irmão. Não ande com gente incrédula. Ande com gente cheia do Espírito, que crê que esse é o tempo oportuno de Deus para nós. Diga aleluia. E por último, para a gente orar,
A geração de Davi é uma geração persistente. É uma geração que ainda que erre, ele continua buscando a presença do Senhor. Irmãos, aqui, a arca estava na casa do camarada chamado... A arca estava na casa do camarada chamado Obed-Edom. É chuva, irmãos, aleluia. Glória a Deus. Você vai dormir igual uma criança essa noite, um tempinho gostoso, aleluia. A arca estava na casa de Obed-Edom. Só que algo tinha acontecido antes. Uzá tocou na arca e Uzá morreu. Algo trágico aconteceu. Mas a arca chega na casa de Obed-Edom, irmãos. 3 meses a arca na casa desse camarada. E a Bíblia diz que tudo deu certo. Ele prosperou, irmãos. Os filhos foram bem-sucedidos. A fama, sabe, correu pelo povo. Você sabe, né? Que a fama corre pelo povo. A família era bem, a esposa era bem-sucedida. Os filhos, a casa, tudo que aquele homem colocava as mãos, ele prosperava. Aí Davi, o que Davi faz? Ei, não! Eu quero essa arca aqui no meio. Essa arca não vai ficar lá abençoando só Obed-Edom, não. Eu quero também essa arca abençoando todo o povo de Israel. Só que tinha um porém, irmãos. Existia uma forma correta da arca ser transportada. Uzá tentou tocá-la e morreu. É onde Davi entende que a arca deveria ser transportada por levitas. E deveria ter o que, irmãos? Derramamento de sangue. Então Davi entende que sem derramamento de sangue não existe glória de Deus, aleluia. Então o povo estava ali, irmãos. Os levitas caminhavam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matava um animal e imolava lhe sangue. Despejava o sangue na presença de Deus. E isso por 12 quilômetros fazendo isso, irmãos. Então a arca chega em Israel. E o que Davi fez? Davi fez uma grande festa, celebrando a presença de Deus de volta no meio do povo. E hoje nós somos esses sacerdotes, queridos. Nós somos esses sacerdotes que velam pela presença de Deus. Fique de pé no seu lugar, aleluia. Nós somos esses sacerdotes que o encargo principal da nossa vida é o quê? Nós não vamos sair desse lugar sem a presença do Espírito fluindo em nossas vidas. Oh, aleluia.